Olá, está no ar o Valor Humano, podcast da TT Medicina e Saúde, pensado para você e onde você encontra, claro, no nosso canal do YouTube, também nas plataformas de áudio Deezer, Spotify e Google Podcasts. O meu entrevistado de hoje é o médico endoscopista Ivan Bonotto Orso, com doutorado pela USP, diretor do Serviço de Endoscopia Terapêutica do Hospital São Lucas FAG, do Hospital do Câncer de Cascavel, professor de Cirurgia e Gastroenterologia do Centro Universitário Fundação Assis Gurgas FAG e membro da diretoria do capítulo paranaense da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. É bastante coisa, né, Ivan? Tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Soraya, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. E eu acho que eu não falei tudo ainda, né? Deve ter mais coisas aqui que você anda fazendo, né? Eu ainda faço parte do corpo clínico do Centro Médico Gastroclínico, né? E diretor institucional também, né? Do Centro Isso. Médico Gastroclínica. Onde que arruma tempo para fazer tudo isso? Tem que... E é pai ainda, né? Esposo e pai de 3. Sim, é difícil você conciliar tudo, mas com bastante dedicação dá tempo. E ajuda também, né? Principalmente em casa. Tá certo, tem que ter uma rede de apoio, né? Ivan, eu te chamei aqui porque a gente está há poucos dias de começar uma campanha muito importante em todo o Brasil, capitaneada pela SOBED, que é a Sociedade Brasileira, né, de Endoscopia Digestiva, que é o Março Azul Marinho, a prevenção do câncer coloretal. Como é que está hoje a questão cultural do brasileiro com esse tipo de câncer? A gente está se cuidando mais, a gente está preocupado, a gente está acostumando ir mais ao médico para fazer esse rastreio. Como é que está a cultura brasileira com relação a esse tipo de câncer hoje? Olha, Soraya, eu acho que ela está melhorando. Cada vez mais o brasileiro está ficando mais consciente sobre a importância da prevenção. Nós tivemos recentemente alguns casos famosos, né? Como a Preta Gil, a Simone de câncer de intestino, que trouxeram bastante à tona esse assunto. E é importante também a gente saber que esse é um tipo de câncer que pode ser prevenido. Da mesma forma do câncer de mama, o câncer de colo de útero, o câncer de próstata, o câncer de cólon também pode ser prevenido, fazendo um diagnóstico antes de que as lesões pré-malignas se transformem no câncer. E isso faz toda a diferença no resultado final. Certo. E quais são os fatores de risco conhecidos para esse tipo de câncer? O principal é a história familiar. Então, se você tem uma história familiar de primeiro grau de câncer de intestino, você precisa se preocupar e conversar com o seu médico para saber quando que você deve iniciar o seu rastreamento ou o seu exame preventivo. Outros fatores que sabemos que estão envolvidos são a obesidade, o sedentarismo e uma dieta com muita gordura e poucas fibras. Certo. E a questão do rastreio, né? Quais são os benefícios do rastreamento regular para o câncer coloretal ou câncer de intestino, né? Mas sim, 95% dos casos de câncer de intestino começam com um pólipo, que é uma verruga no intestino. E esse pólipo começa bem pequenininho, em torno de 3 a 5 milímetros. E essa lesão de 5 milímetros até se transformar no câncer pode demorar de 5 a 10 anos. Então, se você faz o diagnóstico dessa lesão pré-maligna durante esse período, antes dela se transformar no câncer, você consegue fazer uma retirada desse pólipo, dessa verruga intestinal, pela própria colonoscopia e evitando que ela, no futuramente, se transforme no câncer. Então, você evita da lesão aparecer. Só 5% dos casos de câncer de intestino já começam câncer. Os outros 95% seguem todo esse trajeto de 5 a 10 anos até se transformar. Então, nos dá bastante tempo para agir antes dele aparecer. E quais são os métodos conhecidos atualmente para esse tipo de rastreio? Existem 3 opções principais. Uma é o exame de fezes, onde você faz a pesquisa do sangue oculto. Certo. Né? A presença de sangue nas fezes indica que você precisa investigar, ver o que está acontecendo. Se é um pólipo, se já é um câncer, ou às vezes se é uma inflamação, ou a própria hemorroida pode sangrar também, mas é um sinal de alerta. Então você pode fazer todo ano um exame de fezes para pesquisar a presença de sangue. Isso é uma opção de rastreamento. Mas essa é uma opção pouco sensível, e pouco específica também, porque outras coisas podem vir com sangue nas fezes que não sejam o câncer, e algumas vezes o câncer na fase mais inicial pode ainda não estar sangrando. Outra opção que a gente tem é associar essa avaliação das fezes anual
com uma retossigmoidoscopia, que é um exame que avalia o terço final do intestino, porque uma boa parte das lesões intestinais ficam nesse terço final. Então, você associaria um exame de fezes todo ano, mais a retossigmoidoscopia a cada 5 anos. Mas a melhor opção, o padrão ouro seria hoje você fazer a colonoscopia a cada 7 a 10 anos. Porque a colonoscopia permite uma avaliação de todo o intestino e nessa avaliação você consegue identificar tanto as lesões iniciais quanto as lesões mais avançadas e diferenciar também das outras lesões que podem dar alteração do hábito intestinal e sangramento, que são as inflamações e as doenças orificiais. Você falou ali com relação ao fator de risco, né, que é conhecido, você citou a questão genética, né? E agora você está me falando a cada 7 a 10 anos. Para quem não tem nenhum tipo de histórico, ou alguém que não tem aí, talvez, a predisposição para ter câncer de intestino. Aquele que tem um histórico, a partir de que idade ele deve fazer a colonoscopia, ou esse tipo de exame, o rastreio completo? Nós temos uma regrinha bem clara para começar esse rastreamento em pessoas que têm história familiar. Se você tem um familiar de primeiro grau seria pais ou irmãos, que apresentaram câncer de intestino, você deve iniciar o seu rastreamento com 40 anos ou 10 anos antes do que o seu familiar teve câncer. Então, se o seu familiar, por exemplo, teve câncer aos 50, né, ou aos 55, você vai começar com 40. Agora, se ele teve aos 45, você vai começar com 35. E eu tenho lido relatos de pessoas cada vez mais jovens desenvolvendo câncer coloretal, que até então era tido como uma doença que acometia pessoas mais idosas, de uma certa idade. Por que isso mudou? Na verdade, acho que nós estamos fazendo mais diagnóstico, né, o diagnóstico mais cedo, e também a hipótese desse aumento de câncer em pessoas mais jovens pode estar relacionada também à nossa mudança do estilo de vida. A gente está comendo cada vez mais gordura, a obesidade vem aumentando bastante, escalada da né? Está ocorrendo uma redução na quantidade de ingestão de fibras e talvez isso seja a razão do câncer de intestino estar aparecendo mais cedo. Tanto é que anteriormente nós começávamos, para as pessoas que não têm história familiar, nós iniciávamos o rastreamento aos 50. E agora a recomendação americana e europeia está mudando para nós começarmos aos 45 anos esse rastreamento. Certo. Doutor Ivan, explica para a gente como que é o exame de colonoscopia, para quem nunca fez, já passou do tempo de fazer, né? Tem medo de fazer. Vamos desmistificar um pouquinho. Sim. Fala um pouquinho como que é o exame, que tipo de sedação, se é anestesia, se é sedação. A gente sabe que tem um preparo que é rigoroso, precisa ser bem feito para ter um bom exame, um bom resultado, né? Vamos falar um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Sim, existe, como você falou, existe muito mito em cima do exame, né? As pessoas têm um pouco até de preconceito, mas o exame costuma ser muito tranquilo. O preparo intestinal que você precisa fazer antes, claro, não é a coisa mais agradável do mundo. Você vai tomar um laxante, então isso vai fazer com que você vá várias vezes ao banheiro, e isso vai limpar o seu intestino. Certo. Um intestino bem limpo é uma condição fundamental para podermos achar lesões pequenas. Então, mas o preparo não é uma coisa tão ruim. Hoje nós temos opções de medicações com menor volume. Antes nós só tínhamos opções com volume muito grande, tinha que tomar quase 1,5 litro da solução. Hoje existem opções onde você toma um volume bem menor e só precisa ir tomando bastante água. Então, depois do preparo, o exame em si, ele também é bem tranquilo. Ele é realizado com sedação, ou seja, uma medicação injetada na veia, e o paciente vai cochilar. Então, é uma sedação consciente. Ele vai estar dormindo, não vai lembrar de nada, não vai ver nem sentir nada, mas vai estar respirando espontaneamente e não existe nenhuma alteração cardiovascular. Durante o exame, o anestesista acompanha o paciente, então ele vai estar cuidando para que o paciente não acorde e também, se tiver qualquer intercorrência, ele possa agir. Existe uma monitorização, então toda a pressão, a frequência cardíaca, a saturação do paciente é acompanhada durante todo o período. E um aparelho fino é introduzido, né, pelo ânus e
permite a visualização de todo o intestino. Se lesões pequenas forem encontradas, essas lesões, esses pólipos, essas verrugas, elas já são removidas no próprio ato da colonoscopia. Então, é um exame que vale muito a pena. Ele não é desconfortável quando feito com sedação, o preparo não é tão ruim e o benefício que ele traz é muito grande. Não tem nem como comparar, né? Você tem umas horinhas lá, talvez, que você tenha que se dedicar para ficar com o cólon bem limpo. Sim. Eu tive a oportunidade de ver no monitor um cólon bem preparado, bem limpo. Fica até bonito, né? Sim, e faz toda... a alegria do endoscopista é ver um cólon bem limpinho, Sim, né? e faz toda a diferença, Exato. porque se o preparo não for bem feito, ficam resíduos. E esses resíduos atrapalham você encontrar essas lesões de 3 a 5 milímetros. E aí não tem como fazer, vai ter que fazer todo o processo novamente. Isso, então... algumas vezes precisa repetir, então tem que caprichar. Tá Se você tem uma colonoscopia agendada aí, leve o preparo bem a sério, para não precisar fazer duas. Doutor Ivan, e qual que é a diferença entre uma colonoscopia diagnóstica e terapêutica? É exatamente essa parte da remoção de um Exatamente. pólipos, O diagnóstico é quando você só visualiza e realiza no máximo biópsias, né? Então, é para encontrar as lesões. A terapêutica é quando você tem algum procedimento associado, como dilatação, retirada de pólipos, que nós chamamos de polipectomia ou mucosectomia, né? O tratamento de hemorragia. Então, a colonoscopia terapêutica é a realização de pequenos procedimentos cirúrgicos através da colonoscopia. Tá certo. E o médico, necessariamente, ele tem que ter uma especialização nessa área para fazer esse exame. Tem que ter lá o RQE, o curso de endoscopista, é isso? Você fez vários treinamentos, né? Exatamente. As pessoas não sabem, eu acho que é bacana a gente falar aqui, abordar essa questão. A endoscopia, ela tem a endoscopia digestiva alta e baixa, né? Fala um pouquinho sobre essa área de atuação aí do profissional, até para as pessoas terem segurança e saberem qual profissional, qual instituição procurar, né? Porque são serviços extremamente sérios, né? Para serem feitos num local adequado, com a medicação adequada, com um corpo clínico qualificado. Vamos passar um pouco essa informação, doutor? Então, a endoscopia alta é aquela que avalia o esôfago, o estômago e o duodeno, né, que é feita pela boca. Que a gente chama de endoscopia, Que a gente chama de endoscopia. E a endoscopia baixa é a colonoscopia, que é feita para ver o reto, o intestino grosso e o finalzinho do intestino fino. Não só na área da endoscopia, da gastroenterologia, da cirurgia, como em qualquer área, é muito importante que o paciente procure profissionais certificados e qualificados, que tenha feito uma residência reconhecida, que seja realmente um especialista com RQE e que de preferência tenha o título o seu título de especialista endossado pela sua sociedade, né? Isso é importante também. O ideal é que você procure endoscopistas, colonoscopistas que que sejam especialistas pela SOBED. Bom, eu estava comentando com o Dr. Tomás, que é um dos sócios fundadores do Centro Médico Gastroclínica, sobre a conquista. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, porque reflete todo esse procedimento que vocês fazem há muito tempo, é a conquista do selo ONA, né? Excelência, lá o nível 3, né? Então, se chegaram no limite dessa verificação, dessa avaliação ONA, e hoje é a única clínica de gastroenterologia do Brasil, por enquanto, a ser certificada, né? Nível 3 com excelência ONA. Como que é... e assim, não foram só atendimentos humanizados avaliados, foi feita uma avaliação em todos os processos da clínica, burocráticos, de tecnologia, de exames, tudo que vocês fazem lá foi meticulosamente avaliado. Você ali no setor de exames, como endoscopista, como que é passar por essa avaliação e como é receber essa certificação? Porque na sua área está dizendo, olha, nós somos nível 3, somos excelentes e somos a única do Brasil. Como é que é receber essa certificação? Aumenta a responsabilidade? Não, essa certificação é fruto de muito trabalho, de uma equipe enorme da área administrativa, da equipe de enfermagem, da equipe médica, da equipe multidisciplinar, é um trabalho conjunto, né? Porque para receber uma certificação como essa,
todos os elos precisam estar muito bem conectados, não pode ter nenhum elo frágil. E você melhora muito a segurança do paciente, você melhora muito a parte ambiental, você melhora muito a parte de desperdícios e controle financeiro, você melhora todos os aspectos dentro da clínica, tem que estar funcionando muito bem para você poder ter essa certificação de qualidade. Então, claro que faz diferença, porque os processos melhoraram muito, a segurança melhorou muito e a eficiência em todos os setores, em todas as áreas, em todas as fases do processo melhorou. Então, foi muito trabalho, foi difícil, é uma cultura que leva tempo para ser bem disseminada, mas hoje eu posso dizer que não se compara, né, o trabalho que nós realizamos hoje com o trabalho que nós realizávamos há 8 anos atrás, quando tudo começou. Já era muito bom. Sim. Então a gente aprende o que com isso tudo? O que é bom pode ficar Pode ainda ficar melhor. muito melhor. E é um estímulo para os outros Sim. também, né? Que a gente quer que a medicina realmente ela acompanhe todo esse crescimento. E um dos conceitos dessa certificação de qualidade é que sempre existe espaço para melhoria. É a busca pela melhoria contínua e a busca pela sempre você estar atualizando e revisando seus processos. Não chega e fica parado, estagnado. Não pode né? parar, Sempre pode melhoria melhorar. contínua. E é bom, né, aí para a região oeste do Paraná e outros estados que a gente sabe que vem a Cascavel, porque realmente Cascavel é um polo médico, né, um polo da medicina, saber que naquele lugar você está sendo tratado, né, com profissionais, equipamentos, tecnologia, atendimento realmente de primeiro mundo. Doutor Ivan, voltando um pouquinho aqui para o nosso tema, uma pergunta que as pessoas realmente perguntam bastante, ficou redundante, né? Mas que elas perguntam muito no nosso canal, né? Como que eu posso saber se acender lá a luzinha vermelha que eu posso ter câncer coloretal, né? Qual que é o momento de procurar o médico? Quais são os principais sintomas? Porque às vezes a pessoa tem um sangramento, mas pode ser uma doença inflamatória intestinal, né? Como que dá para discernir ou tem que ir correndo mesmo procurar o especialista? São conceitos bem importantes para a gente revisar. O câncer de intestino nas fases iniciais, ele é assintomático. Não tem sintoma nenhum. Nenhum. Ele está crescendo lá dentro e você não sente absolutamente nada. Não tem emagrecimento, não tem dor, não tem nada. Então, por isso que é fundamental que se você tem história familiar de câncer de intestino, você comece uma pesquisa aos 40 anos e que se você não tem história familiar, você comece aos 45 anos. Agora, existem alguns sinais de alarme que indicam que a gente deve pesquisar. Esses sinais são emagrecimento, alteração do hábito intestinal, dor abdominal frequente, sangramento baixo e, às vezes, afilamento das fezes. Claro que nem sempre esses sintomas querem dizer que você tem câncer. Existem outras doenças, existem outras alterações, às vezes com menor gravidade, que podem levar a esses sintomas. Mas é muito importante que se você tiver esses sinais de alarme, você procure o médico. Perfeito. Doutor Ivan, e agora falando em tratamento, né? É diagnosticado o câncer. Qual é o profissional mais indicado que a pessoa deve procurar depois de ter o diagnóstico, né? E quais são as opções hoje mais conhecidas e mais assertivas de tratamento para esse tipo de câncer? Tem que ter cirurgia? Nem sempre. O tratamento de qualquer tipo de câncer ele é multidisciplinar. Algumas vezes ele vai envolver, em relação à parte gastrointestinal, ele vai envolver o endoscopista, ele vai envolver o cirurgião, ele vai envolver o radioterapeuta, ele vai envolver o oncologista. E além desses profissionais, tem toda a equipe multidisciplinar associada. O psicólogo, a nutricionista para preparar para um tratamento, às vezes a fisioterapeuta para fazer uma reabilitação. Então, é uma equipe grande. Dependendo do estágio que o câncer tiver, ele vai ser tratado em algum desses profissionais. Quando o câncer é identificado cedo, chamado de câncer precoce, na grande maioria das vezes ele pode ser tratado sem cirurgia através da colonoscopia. Essa lesão pode ser removida através de uma raspagem, sem precisar fazer nenhuma incisão abdominal, totalmente por endoscopia ou colonoscopia, e a lesão retirada completamente. Aí essa lesão vai ser avaliada pelo patologista no microscópio. Se ela preencher os critérios de cura,
o tratamento está finalizado. Porém, algumas vezes essa lesão pode estar mais profunda e com risco já de ter enviado algumas sementes, né, para os linfonodos, para a gordura na região próxima do intestino. Nesse caso, o tratamento vai acabar sendo do cirurgião primeiro. Ele vai lá, vai fazer a cirurgia, remover essa área e remover os linfonodos, essa gordura em volta do intestino. E decidir se vai precisar ou não fazer quimioterapia. E em algumas vezes, dependendo do local, se a lesão for mais avançada ainda, pode ser que comece com o radioterapeuta e com o oncologista, para depois ir para a cirurgia. Então, tudo depende do estágio que o paciente fez o diagnóstico. Agora, uma coisa é certa, quanto mais cedo, melhor. É uma cultura genérica, em todas as situações. Doutor Ivan, esse tipo de câncer há uma década, pouco mais de uma década, era quase que uma sentença de morte, né? Hoje em dia, existem todos esses tratamentos, essas possibilidades. Qual que é aí o índice de cura? Qual que é a probabilidade de uma pessoa que passa por esse tipo de câncer para ela ter uma sobrevida? Quais são os números hoje com relação a isso? Olha, cada estágio da doença tem uma possibilidade, né, uma média de sobrevida. Então, tudo vai depender da fase do diagnóstico. Tumores iniciais, a taxa passa de 90%. Quando o tumor é mais avançado, a taxa de sobrevida acaba reduzindo. Mas o câncer de cólon é um tipo de tumor que tem uma resposta muito boa à quimioterapia, uma resposta muito boa aos tratamentos minimamente invasivos cirúrgicos realizados atualmente, que até quando o paciente apresenta metástases no fígado, metástases no pulmão, ainda existe possibilidade de cura. Claro que diferente daquele câncer bem no comecinho, mas o câncer de cólon hoje tem um prognóstico muito bom, quando é tratado de forma multidisciplinar. Você fez treinamento na Europa, na Ásia também, né? Com relação na África também, né? Ele foi para o intercontinental. Sim, eu tive a oportunidade de conhecer diferentes serviços. Isso é interessante, eu estou falando isso porque eu queria que você posicionasse o Brasil hoje com relação ao câncer coloretal, né? A gente fala que às vezes é a questão cultural, tem também a questão da alimentação, tem a questão genética. E em relação ao resto do mundo, como que nós estamos em incidência do câncer coloretal, doutor? Nossa incidência em relação ao mundo não é uma incidência baixa. O câncer coloretal da parte gastrointestinal é o câncer mais comum. Claro que relacionado aos hábitos de vida, à genética, à predisposição de cada área, isso muda. Mas em relação à parte gastrointestinal, o câncer de cólon é o câncer mais comum que os brasileiros têm. Por isso que as sociedades vêm lutando com essas campanhas, né? Março Azul, por exemplo, para aumentar a consciência das pessoas sobre a necessidade da gente pesquisar esse câncer que pode impactar muito na nossa qualidade e na nossa expectativa de vida. E fazem, eventualmente, alguns mutirões também. Será que não seria o caso de se acampar uma ideia dessas para que se agilize esse tipo de exame? Porque existe uma grande parcela da população que fica à margem desse tipo de exame, né, doutor Ivan? Então, quer dizer, a gente tem que ver esse lado também. O que pode ser feito nessa área social já, né, tendo esse olhar social, para a gente mudar um pouquinho esses números? Não. Hoje, os médicos que atendem pacientes de convênios e pacientes particulares têm uma consciência muito boa em relação ao rastreamento e indicam com frequência. Mas o Brasil é muito grande. E mais de 70% da nossa população depende do Sistema Único de Saúde. Certo. E o Sistema Único de Saúde não vence fazer colonoscopia para todo mundo. O que é muito ruim, que a gente acaba tratando cânceres mais avançados. Sabendo disso, a Sociedade Brasileira de Endoscopia e a Sociedade Brasileira de Coloproctologia vem trabalhando para tentar fazer uma recomendação de rastreamento que seja no país todo, e nesse momento está realizando mutirões, nesse mês de março, realizando mutirões em diversos locais do Brasil. Inclusive aqui, nós estamos realizando um mutirão de colonoscopia aqui no Centro Médico Gastroclínica e também na UOPECAM, para tentar diminuir um pouquinho a fila e aumentar o número de diagnósticos. Mas o ideal seria que nós conseguíssemos fazer isso o ano inteiro. O problema é também a verba, né? Toda a dificuldade logística,
né, o número de Quando pacientes com você- sintomas já que precisam fazer colonoscopia antes da gente conseguir fazer o rastreamento em pacientes assintomáticos. Perfeito. Mas é o futuro. Precisa ser avaliado, Sim. né? Olha aí também os órgãos de saúde pública, né? A gente precisa ter esse olhar também. Mas, enquanto isso, a gente vai trabalhando muito com a questão da informação e da prevenção, né? Isso daí é o carro-chefe. Dia 24 de março, é um domingo, às 8 da manhã, está prevista uma caminhada no Lago Municipal. É uma sugestão da SOBED, né? Com apoio também da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e o Centro Médico Gastroclínico está à frente aqui em Cascavel, né? Vamos aproveitar para fazer o convite para as pessoas já irem se preparando para levar a família, né? Já ter essa ideia de incutir culturalmente nas crianças, né, a questão da prevenção, né? E vocês estarão lá informando, motivando, vai ter alongamento, vai ter aquecimento, vai ter professora de pilates, que vai ser uma coisa bem legal, né? O que vocês estão prevendo para essa grande ação, doutor? Eu acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente aumentar a consciência das pessoas sobre a importância da prevenção e também fazer um pouquinho de exercício físico, levar as crianças, né, estimular eles, porque as crianças fazem o que vem os pais fazendo, Exatamente, né? Se o pai come mal, se o pai está acima do peso, se o pai não faz exercício, a criança está sempre vendo. Então, acho que é uma boa oportunidade para a gente dar um bom exemplo. Como é importante, mas não é só, bem lembrando aqui, não é só a questão do Março Azul Marinho. Março também é o mês de combate à obesidade, de conscientização da obesidade. Você trouxe aí uma informação relevante com relação à associação que existe ao câncer também. Sim. Então, nessa caminhada, são 2 focos. Eu diria que são 3 frentes até, né, que eu recebi informação aqui. O Março Azul Marinho, prevenção do câncer coloretal, a obesidade, e vai ter dermatologista lá também. Vocês vão estar lembrando a questão do câncer de pele. Quer dizer, é bastante informação para assimilar, né? Tem que aproveitar. Com certeza, vai mostrar para as pessoas como se prevenir em diferentes áreas. Perfeito. Doutor Ivan, eu acho que a gente pontuou as informações primordiais que precisam ser levadas, né? Eu queria que o senhor finalizasse aqui relembrando como é importante as pessoas se cuidarem, agendarem sua colonoscopia, principalmente aquelas que têm aí um histórico familiar ou está na idade de fazer e nunca fez, ou por medo, ou por ignorância, enfim, tem que fazer colonoscopia, gente. Como o doutor Ivan lembrou, é um tipo de câncer que se previne, você consegue, né? Tendo lá a identificação do pólipo, retirado aquele pólipo, também se extingue a possibilidade de um desenvolvimento de câncer. Isso é muito sério, né? Fica à vontade aí, doutor Ivan, para dar um recadinho para as pessoas. Bom, é importante a gente sempre lembrar que o primeiro passo na prevenção é a prevenção primária. Você ter uma vida saudável, fazer atividades físicas, evitar fumo, evitar ingestão alcoólica em excesso. Isso te protege, além de câncer, de várias outras doenças. O segundo passo é a prevenção secundária, a gente procurar lesões que nós sabemos que são comuns na nossa família ou que são comuns no local que a gente vive. Então, você vai se proteger da mama, do câncer de útero, da próstata e não esquecer do câncer de intestino. Fazer o exame, claro, dá sempre uma preocupação, né? Porque quem procura, acha. Mas eu sempre falo para os meus pacientes que quem acha tem a oportunidade de curar. Então, é um bom argumento. Vamos se cuidar. E vamos argumento. Procurar o médico sempre que nós tivermos sintomas persistentes. Perfeito, então. Doutor Ivan, obrigada mais uma vez pela sua participação. O doutor Ivan também está no Instagram. Qual que é o seu endereço ali? @ Dr. Ivan Urso. Ótimo. E ele interage, ele coloca muita informação científica e ele responde também. Então, sigam o doutor Ivan nas redes sociais e mandem sua perguntinha lá que ele responde. Obrigada mais uma vez, excelente semana. Excelente semana para todos. Muito obrigado novamente pelo convite. Perfeito. A gente vai ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva para receber novas notificações. E compartilhe também este áudio que você está ouvindo para alguém que precisa saber, que precisa ter mais informações sobre prevenção do câncer coloretal nas nossas plataformas de áudio. Até mais. A gente se vê.